Alô pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas na área, voltando com triângulo retângulo ali. Agora nós vamos fazer a relação seno, cosseno, tangente dentro desse triângulo. Esse triângulo aqui é o mesmo que a gente fez anteriormente ali, só que ele está num tamanho proporcional, aqui um tamanho menor, mas está com as mesmas medidas, né, do triângulo que a gente resolveu anteriormente. Só que agora aqui nós vamos fazer as relações de seno, cosseno e tangente. Nós vamos pegar aqui, ó, de acordo com as medidas, nós temos o mesmo triângulo AB aqui, aqui é o cateto, aqui no lado BC nós temos a hipotenusa, que é 13, o cateto AB aqui é 5 e o cateto AC aqui é 12. Então, nas relações de seno, cosseno e tangente, o seno desse ângulo aqui em relação ao alfa aqui, em relação a esse ângulo, o ângulo de visão é de lá para cá, né? Então nós estamos olhando de lá para cá. Esse cateto que está aqui é em relação a esse ângulo. Então, o seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa, ele está no outro lado, então ele é oposto, dividido pela hipotenusa aqui, ó. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto à hipotenusa, ao ângulo alfa aqui, é o 5, dividido pela hipotenusa, que é o 13, 5 13 avos. O cosseno de alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa aqui, esse que está ao lado dele aqui, é 12, sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa aqui, que é o 5, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é o 12. Então vai ficar 5, 12 avos. Agora nós vamos fazer, esse aqui é o oposto a esse aqui. Se lá é oposto e nós formos fazer em relação àquele outro ângulo, o oposto àquele ângulo lá vai estar aqui. E o adjacente vai estar ali. E a hipotenusa vai continuar lá. Então agora nós vamos fazer em relação ao ângulo beta. Seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Aí o que acontece agora? O seno de beta tu vai comparar em relação àquele ângulo lá. É o cateto oposto àquele ângulo dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse aqui, ó, é o 13. Então é 12 aqui, porque ele é oposto àquele ângulo. Então é 12, o seno de beta é 12 sobre 13. 12 sobre 13. O cateto, o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, adjacente que está ao lado do ângulo. Eu estou comparando esse ângulo aqui. Então aqui é 5 sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente de beta, a tangente desse ângulo aqui, é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então é 12 sobre 5. O que a gente pode observar nesses ângulos complementares? O que a gente pode observar? Que o seno de ó, aqui, ó, esse seno aqui, ó, seno de alfa é igual cosseno de beta aqui, ó. Estão enxergando? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. O cosseno de alfa é igual o seno de beta, ó. Porque eles são complementares. O cosseno de alfa, que é 12 13 avos, é igual ao seno de beta, que é 12 13 avos. O seno de alfa
que é 5 do 13avos, é igual ao cosseno de beta, que é 5 13avos. E a tangente de alfa, que é 5 12avos, é igual à tangente de beta, que é 12 15avos. Um é o inverso do outro. Por quê? Porque são ângulos complementares. Então, essa aqui é a relação no triângulo retângulo. Os senos de um ângulo alfa é igual cosseno de um ângulo beta e vice-versa. E vice-versa. Por quê? Pois são complementares. Eles complementam os 90 graus. Esse com esse aqui complementa 90 graus. Não quer dizer que, como esse aqui é 90, esse aqui tenha que ser 45 e esse 45. Pode ser, né? Então, e vice-versa, pois são complementares. São complementares. Complementares. Para formar (180 graus) dos ângulos internos do triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é mais um reforço que a gente deu nessa matéria, né? Deem seu like, compartilhem, se inscrevam se ainda não estão inscritos no canal, né? Participem. E quando a gente fizer um exercício que a gente for colocar isso aqui na prática, num exercício contextualizado, vocês se resumam a fazer só o que está sendo pedido. Se pedisse, por exemplo, uma tangente aqui, no caso, desse ângulo aqui, vocês, e não tivesse valor nenhum aqui, no caso aqui embaixo, vocês não iam se preocupar com esse valor. Vocês iam ver quem é que estaria relacionado aqui com a tangente. Então aqui seria o seno e a hipotenusa. Por quê? Porque a tangente assim, é o cateto adjacente, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí eu teria que conhecer quem é o cateto oposto, que seria esse aqui, e quem é a hipotenusa. Eu teria que ter os valores assim. E a gente se resume a fazer só o que pede. Se não está pedindo a outra coisa, para que complicar? Por que a gente vai complicar mais aquilo que a gente já acha um pouquinho difícil? Essas relações aqui é interessante vocês terem de cabeça. Corri, caí, coca. Então, seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. Adjacente é aquele que está junto ao ângulo. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aqui, nós dissemos que o alfa é esse e que o beta é aquele. Então, seno de alfa é o oposto a alfa, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o 13. O cosseno de alfa é o adjacente ao alfa, que é o 12, dividido pelo 13, que é a hipotenusa, que é aquela relação lá, cateto adjacente pela hipotenusa. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é o 5 sobre o 12, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E quando eu estou trabalhando com o beta,
Onde era o oposto, ele passa a ser adjacente. Onde ele era adjacente, ele passa a ser o oposto. Quem é o oposto a beta? É aqui, ó. É o 12. Ó, 12 sobre a hipotenusa, que é o 13. Quem é o cosseno de beta? É o adjacente a beta, aqui, ó, que está ao lado de beta, formando beta ali, dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente de beta? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Há uma coisa que é importante aqui a gente falar. Esse A maiúsculo aqui e esse B maiúsculo e esse C é os pontos onde as retas se encontram. São chamados vértices, os vértices do triângulo. Vértice A, vértice C, vértice B. Entre B e C eu tenho um Azinho aqui, que é a hipotenusa. Entre B e A, eu tenho um Czinho aqui, que é o cateto. Entre A e C, eu tenho um Bzinho aqui, que é o outro cateto. Então, deem seu like, participem, e o professor fica muito satisfeito com vocês. Fico agradecido se vocês compartilharem, derem seu ok aí, derem seu like, acionarem o sino para receber as notificações, e nós vamos participando da nossa matéria. Na semana temos mais publicações. Eu fico agradecido se vocês compartilharem e se inscreverem no canal. Precisamos crescer, precisamos aumentar o número de participantes, até para a gente se sentir incentivado, ficar incentivado, gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Isso aqui a gente ganha, isso aqui é o prazer de fazer, né? E isso aí é uma coisa que não me falta. Um abração para vocês, então, professor Leonel. Nesse domingo maravilhoso, está fresquinho hoje, está uma temperatura bem agradável, bem legal. Parece que na semana vai chover bastante. Eu não gosto muito de chuva, mas a chuva também faz parte. É necessário chover para ter as plantas, né, ter as florações. E as abelhas trabalhar para dar o melzinho. Muita gente depende do mel que elas produzem, né, para aumentar a economia. A economia também faz parte da matemática. Um abração, gente.